Meu nome é João Paulo Furtado, sou o criador do curso Os Segredos do Tesouro Direto. E nessa primeira aula nós vamos discutir um pouco sobre educação financeira básica. Por que eu escolhi esse tema para tratar justamente na primeira aula, né? Porque se você não tem um mínimo de educação financeira, você não vai conseguir ter dinheiro suficiente para investir no Tesouro Direto ou em qualquer outro tipo de investimento que seja, ok? Então vamos lá. Minha apresentação, já fiz parte dela, né? Meu nome é João Paulo Furtado, como vocês já sabem. Minha formação é médico, sou médico, ok? Sou investidor também há 7 anos. Já atuei na área de renda variável, né? Já mexi com ações, já estudei muito sobre análise técnica, análise fundamentalista. E hoje em dia eu atuo mais na área de renda fixa, ok? Principalmente no Tesouro Direto, mas em outras formas também de renda fixa, como LCI, LCA e outras também, CDB, por exemplo. Sou empresário, sou diretor executivo, né, CEO do Empregue-me, que é um site de recrutamento aqui do Espírito Santo. Isso daí é uma das reportagens que esse site fez, ou seja, ele tem uma relevância aqui dentro do nosso estado. E para que eu estou mostrando isso? Estou mostrando isso para vocês compreenderem a seriedade do meu trabalho, né? Tudo que eu começo a fazer, eu tenho uma tendência a fazer da melhor forma possível, okay? Para vocês entenderem que esse não é qualquer curso. Eu não estou fazendo isso, estou fazendo só para ganhar mais um curso. Não, estou fazendo um trabalho com seriedade, ok? O primeiro livro que eu recomendo que vocês leiam é o livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu ganhei esse livro quando eu tinha uns 15 anos de idade, quando eu comecei toda a minha jornada aí na educação financeira. Então, falei 7 anos, mas se você pegar direitinho, tem quase 10 anos que eu mexo com isso, tá? Esse livro foi o que abriu a minha mente para o mundo da educação financeira. Eu não estou ganhando nenhuma comissão para fazer uma propaganda disso aí, mas é um livro excelente. Mas se você puder pegar emprestado ou comprar esse livro, eu recomendo fortemente que você faça, ok? A lição número 1 é abandonar a venda de tempo. Essa foi a lição mais valiosa que eu aprendi nos últimos 10 anos de estudo, né? A sociedade atual, ela prepara o ser humano para vender tempo. Como assim? Você vai para a escola, por exemplo, para a faculdade, e aprende que se você tiver boas notas, tiver um bom emprego, você vai conseguir um excelente trabalho e você vai vender, entre aspas, né? Você vai vender uma parcela do seu tempo diário, por exemplo, de 6 horas, 7, 10 horas por dia, em troca de um salário no final do mês. Só que aí, qual o problema em relação a isso, né? O problema é que esse tipo de atitude, de ação, não tem escala. Ou seja, se você quiser vender 10 horas do seu tempo, tá ok. Se você quiser vender 15 horas do seu dia, você vai ter que ter um trabalho a mais, você vai ganhar um pouco a mais. Agora, se você for vender 30 horas do seu dia, você não consegue, né? Ou seja, por quê? Porque o dia só tem 24 horas. Então, vender o seu tempo não tem escala. Agora, você compara isso à venda do produto. Até coloquei um foguete aqui, né, para exemplificar. Por quê? Porque não tem limite. O céu é o limite, né? Você pode vender quantas unidades do seu produto o mercado quiser comprar, né? Então, assim, vou dar um exemplo. Um professor de inglês que trabalhava para uma escola de inglês lá, vendia o tempo, né? Pegava 10 horas do dia dele, dava suas aulas, no final do mês ele ganhava um salário. Aí ele percebeu que aquilo não valia a pena. Aí ele começou a fazer o quê? Gravar videoaulas e vender na internet. Ou criar um site de assinatura de inglês, um site de um curso de inglês online, que ele gravava as aulas uma vez só, né? E vendia aquilo como se fosse um produto, ok? Ou seja, uma forma de você... Ele migrou, né? Ele migrou da venda de tempo, de dar aulas, que é basicamente dependente da presença dele. Ele migrou da venda de tempo para a venda de produto, ou seja, ele empacotou isso, né? Ele pegou essa aula, gravou dentro de um computador e vendeu como se fosse um produto. Então isso é um exemplo, né? Quando ele vendia o tempo dele, ele ganhava um valor X fixo, não conseguia ganhar muito mais do que isso. Agora, quando você vende seu produto, você perde esse limite, né? Você consegue vender isso para quantas pessoas for. Então, assim, você ter esse tipo de mentalidade
né? Principalmente você reconhecer que vender o seu tempo não vale a pena. Apesar de, eu sou médico, eu vendo meu tempo, sim, mas eu tento construir um patrimônio que me permita sair desse fluxo, sair dessa venda de tempo. Ou seja, a ideia é só, né, conseguir gerar, por exemplo, criar uma clínica em que eu gerencie e outros médicos trabalhem para mim e tal. E com isso, eu só participo da área gerencial, né? Mas enfim, essa é a grande lição. Abandone a venda de tempo, tá bom? O segundo grande aprendizado que você vai ter é aprender a diferenciar um ativo de um passivo. Basicamente, o que é um ativo? Um ativo é tudo aquilo que põe dinheiro no seu bolso no final do mês, ok? Tudo que põe dinheiro no seu bolso no final do mês é considerado um ativo. Por exemplo, um imóvel. Se você tem um imóvel ali que está sendo alugado e a pessoa paga, sei lá, 700, 600 reais no final do mês para você, isso é um ativo. É meio confuso esse termo porque, por exemplo, se você tiver um imóvel em que você vive, na verdade isso não é um ativo, isso é um passivo. Porque ele não está colocando dinheiro no seu bolso no final do mês, está tirando, né? No caso, gera despesa se você morar nela, ok? Um outro exemplo de ativo seria os títulos públicos, né? O Tesouro Direto é uma forma de ativo, uma forma de bem que vai começar a colocar dinheiro no seu bolso periodicamente. No caso, não seria no final do mês, mas seria a cada 6 meses, ok? Ações também, um exemplo de ativo. Uma empresa, sua empresa é um exemplo de um ativo, se você tiver uma empresa. E o que são passivos? Passivos é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso no final do mês. Por exemplo, um empréstimo, um veículo que você tenha, que gera vários custos de manutenção, a hipoteca de uma casa. Então, tudo isso gera um gasto. Okay? E o segredo para você enriquecer é você ter mais ativos no seu portfólio, na sua carteira, mais ativos na sua propriedade do que passivos. Se você tem muito passivo gerando despesa, no final do mês não importa quanto dinheiro você ganha, você vai quebrar. Okay? Um exemplo de ativo que eu tenho é esse livro, Como Vencer a Pressão Alta. É um livro mais para o público da área de saúde, na verdade, para o público interessado na área de saúde, não exatamente, não é um livro criado para outros médicos, é um livro criado para pessoas que têm hipertensão. Okay? É um livro digital, ou seja, ele não depende da minha presença para ser vendido e qualquer um pode adquirir, não estou fazendo propaganda também não. Okay? A lição número 3 é o seguinte: as pessoas ricas não trabalham apenas por dinheiro, trabalham também para aprender como aquela empresa funciona, para depois criar uma semelhante. Por exemplo, vamos supor que você queira abrir uma empresa de marketing, uma agência de marketing digital. Qual é o conselho mais importante que você pode seguir? Você primeiro trabalhar numa agência de marketing digital para você aprender como as coisas funcionam, para depois seguir e abrir uma, ok? Então assim, não trabalhe só pelo dinheiro, só por aquele... É claro que dinheiro é importante no final do mês, mas não trabalhe só por isso, trabalhe também para você aprender como aquele negócio funciona, para você depois poder criar um semelhante, certo? E a quarta lição é o seguinte: sempre tenha a mentalidade de aprender sobre educação financeira, o interesse, né? A melhor palavra seria essa, o interesse em aprender sobre educação financeira. A maioria das pessoas não tem muito interesse. Se você perguntar, você quer ser rico? Claro que vai querer. Mas no final das contas ela não executa ali tudo que é necessário para ela construir um patrimônio. Ela não tem noção de como vai lidar com o dinheiro, ela não faz um fluxo de caixa no final do mês, ela não tem a mínima ideia do que é um ativo, do que é um passivo, do que ela está comprando, entendeu? Então, um dos grandes culpados disso tudo é a própria escola, né? A escola te ensina o seguinte: que se você tiver boas notas, você vai ter um bom emprego e você vai ter bons salários, consequentemente você vai ficar rico. Mas não é assim que a vida funciona, né? Porque você tem as pessoas que geram os empregos. E quem gera os empregos? A escola te ensina, a faculdade te ensina a ser um empreendedor? Não te ensina principalmente no Brasil, né? Ela vai te ensinar a ser um empregado, não um empreendedor, ok? Não te ensina o conceito de o que é a receita, o que é a despesa.
O que é um ativo, o que é um passivo, como que você faz um fluxo de caixa pessoal. Isso é muito importante, né? Mais para frente a gente pode até discutir, vou criar algumas aulas à parte, né? Do tema Tesouro Direto, algumas aulas bônus que vão cobrir esses temas aqui, ok? E a educação formal ela não te ensina que não é o quanto você ganha, né? O segredo não é o quanto você ganha no final do mês, mas sim o quanto você consegue reter. Eu tenho colegas de profissão que ganham 20, 25 mil reais por mês e vivem exatamente com esse tipo de despesa, com 20 mil reais. Então ele ganha 20, né? E gasta 20. Ou seja, ele está indo para onde? Para lugar nenhum. Está ficando no mesmo lugar. Ele não está construindo uma riqueza, ele não está construindo patrimônio, ele não está construindo nada. E se ele for, né, acontecer alguma coisa, ele ficar incapacidade de trabalhar, acabou a vida dele, pelo menos financeira, né? Não vai conseguir mais ganhar dinheiro, pelo menos com aquela profissão. Enfim, você tem que entender que o mais importante é o quanto você retém. Se você pegar o cara que ganha 20 mil, gasta 20 mil, e o cara que ganha 3 mil, gasta 1.500 e investe 1.500 por mês, esse cara que está investindo 1.500 por mês, vai chegar um dado momento que ele vai passar o que ganha 20 mil. Porque ele vai construir um patrimônio tão grande que vai conseguir gerar juros suficientes para cobrir, né, todos os gastos dele e até sobrar. Enfim, economize para no final do mês você ter dinheiro para investir, ok? E sempre tenho interesse em aprender cada vez mais sobre educação financeira. Eu tenho 10 anos que eu estudo isso, 7 a 10 anos, por aí. Okay? A sociedade também te prepara para aquele ciclo básico de vida, né? Você nascer, você ir para a escolinha, depois você vai para a faculdade, tira uma carteira de trabalho, aposenta e morre. E eu gosto muito dessa imagem aqui do canal Geração de Valor, que fala que a vida pode ser muito mais do que isso, né? Você tem como construir um patrimônio que te permita ter mais flexibilidade, né? Que você não dependa de um serviço, né? de trabalhar só pelo dinheiro, né? Mas sim fazer o seu dinheiro trabalhar para você. O que é isso? É você ter um patrimônio, assim, por exemplo, se você tiver 1 milhão hoje em dia no Tesouro Direto, você ganha 10 mil reais por mês sem fazer nada no resto da vida, entendeu? Então, assim, a maioria das pessoas desconhece dessa possibilidade. Então, enfim, a vida pode ser muito mais do que isso. Resumindo, né, tem uma receita mensal, um salário proveniente de ativos ou do seu próprio emprego, da empresa que você possui, e todo mês invista de acordo com sua meta. Por exemplo, se você ganha 2 mil reais, investe aí 1.000 reais por mês, ou 500 reais por mês, ou 200 reais por mês, mas tenha uma meta consistente mensal. Tipo assim, eu costumo brincar com minha namorada, né? Ela me acha meio paranoico, mas eu falo, a meta é sagrada. Tipo, acabei de ganhar meu salário no final do mês, a primeira coisa que eu vou fazer é direcionar parte desse salário para os fundos, para o meu tesouro direto lá, né? E aí ela fala, mas e o resto das despesas? O resto me viro, eu dou um jeito, entendeu? O resto é claro que eu não deixo ninguém, eu não fico devendo ninguém, mas a prioridade é investir. A primeira coisa que eu faço é um conceito que eles chamam na educação financeira de pague a si mesmo primeiro, antes de pagar os outros. Ou seja, separe o dinheiro do seu futuro primeiro para depois pagar o resto, né? É claro que você não vai ficar devendo ninguém com essa. Não estou falando para você dar calote em ninguém, não é isso. Mas priorize a sua meta primeiro, né? Porque se você não tiver consistência nos seus investimentos, você não vai chegar a lugar nenhum. Esse é o primeiro detalhe, né? Se você, no mês você investe 100, no outro investe 20 reais, no outro você não investe nada, aí depois você investe 200, depois você não vai saber nunca aonde você vai chegar, né? Você não vai ter uma consistência de investimento. E o que você precisa assim, você precisa ter uma consistência, uma disciplina, né, mensal, beleza? Então fica aí a primeira aula, peguei os conceitos mais importantes aí da educação financeira, espero que vocês tenham gostado. E na segunda aula agora a gente vai começar de fato com o curso, né? Depois eu vou trazer algumas aulas bônus com alguns outros conceitos muito importantes que eu deixei de falar aqui, para não prolongar, né, nosso papo. Mas depois eu vou
vou contemplar esses conceitos em outras aulas bônus, mas vamos ao que interessa agora. Vamos falar sobre Tesouro Direto, beleza? Um abraço, fique com Deus.